repórter PUC vai falar sobre alimentação. Alergias, intolerâncias, sensibilidade, doença celíaca. Você sabe qual a diferença dessas reações alimentares? Cada alteração fisiológica pode ter características, sintomas e tratamentos específicos. Agora você vai saber quais os mitos e verdades sobre tudo isso. Hoje é 27 de novembro e está no ar mais uma edição do Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá! Com certeza você conhece alguém que tem alergia ou é intolerante a algum alimento. Camarão, peixe, leite, soja, ovo, amendoim. Algumas alergias são muito comuns, principalmente durante a infância. Elas atingem cerca de 6% das crianças e 3,5% dos adultos. Mas será que é uma alergia mesmo ou intolerância? Muitas pessoas não sabem a diferença. Os sintomas podem ajudar a tirar essa dúvida e, é claro, um médico especialista. O glúten também está na moda. Ele passou de ingrediente desconhecido para centro das atenções. Hoje em dia, todo mundo já ouviu falar pelo menos uma vez dessa palavrinha. Está na moda também tirá-lo da dieta. Será que é saudável fazer isso para emagrecer? Eliminar a lactose ou glúten da alimentação sem necessidade pode ser um grande risco? Você vai conhecer agora a história de pessoas que, sem escolha, tiveram que mudar a rotina e se acostumar a viver sem essas duas substâncias. Muita dor de cabeça, diarreia, calor excessivo. Esses eram alguns dos sintomas de Selene. Há 15 anos ela descobriu que era intolerante à lactose. Desde então, a rotina e a dieta mudaram radicalmente. Eu era triste, eu não podia comer nada. Não tinha remédio, nenhuma das farmácias de Belo Horizonte manipulava lactase, ninguém sabia disso. E eu passava muita fome. Se há alguns anos viver sem a lactose era um desafio, hoje em dia ela já encontra no supermercado dezenas de produtos que pode consumir. Hoje você vai ao supermercado, você encontra no-lac. O mercado foi vendo que a demanda e foi começando a produzir essas coisas. Aí eu fui descobrindo, na hora que eu descobri um pedaço de queijo, aí eu falei, nossa senhora! Eu fico assim, privação sensorial. Aí eu amo comer o queijo. Mas esse prazer tem um preço e não é barato. É muito caro. Isso aí, quem não pode, passa fome mesmo e passa dificuldade para comprar. E aí não tem prazer. A vida não é prazer de comer. Comer não é um dos prazeres. A oferta de produtos alternativos nas prateleiras dos supermercados é grande, mas os especialistas alertam: quem não tem restrições alimentares não deve retirar substâncias da dieta sem antes procurar um médico. A retirada inadvertida de produtos, por exemplo, como glúten, de pessoas que não têm problema com glúten, deliberadamente, ou para emagrecer, ou porque acredita-se que a pessoa seja intolerante sem ter feito inclusive exames, é muito grave. Além disso, é preciso ficar atento. A alergia não é o mesmo que intolerância. Os sintomas e tratamentos são bem diferentes. A alergia é quando você, por exemplo, uma alergia alimentar, quando você come algo ou tenha contato com algum alimento, você vai ter uma reação, ou uma falta de ar, vai empolar, vai ficar vermelho, vai começar a coçar. Isso é mediado por uma resposta alérgica. Bem, a intolerância já é diferente. Quando você come algo, você vai ter normalmente sintomas do tubo digestivo. Então você tem vômito, você tem náusea, você tem distensão abdominal, você tem gás. A alergia, ela pode ter cura. A intolerância, de um modo geral, ela não tem cura. Você pode ter uma melhora dos sintomas se você tirar aquele alimento da dieta. Não contém glúten. Até alguns anos atrás, essa frase não significava nada para a maioria das pessoas. Glúten? O que é isso? Hoje em dia, todo mundo sabe, está na moda, e essa simples frase pode fazer a diferença na vida de muita gente. Existe uma lei no país que obriga os fabricantes a colocar essa informação na embalagem. Confiro, não só na minha alimentação, mas na maquiagem, no shampoo. Dona Terezinha não tem intolerância nem é alérgica. O que ela tem é a doença celíaca, que a impede de comer qualquer alimento com glúten, ou seja, derivados do trigo, centeio, cevada, malte e da aveia. Essa doença celíaca é uma doença definitiva. A pessoa ela tem um anticorpo contra o glúten. No início, a aceitação foi bem difícil, mas já adaptada, ela dá a dica: não sai de casa sem a lancheira.
A cozinha já está cheia de ingredientes novos e até o pãozinho ela deu um jeito de substituir. Eu tenho a minha panificadora, eu faço meu pão, eu mesma faço pão, não compro mais pão industrializado sem glúten. Então, semanalmente, uma, 2 vezes por semana eu faço meu bolo, meu pão, faço meu bolo, toda com minhas formas todas esterilizadas. E quando a pergunta é se Dona Terezinha é feliz, a resposta é rápida. Muito feliz mesmo. Você não pode fazer com que essa restrição alimentar, ela te impeça de viver. Para falar sobre o assunto e tirar ainda mais dúvidas, convidamos ao estúdio de hoje a médica Vera Lúcia Ângelo Andrade, gastroenterologista, e Fernanda Marota, que foi diagnosticada com doença celíaca há 8 meses. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio de hoje. Obrigada, gente. Bom, Fernanda, para começar, como é que você descobriu que você era alérgica? Bem, na verdade, eu passo mal tem muito tempo, desde novinha. E foi um somatório de sintomas que se agravaram agora, que eu descobri há 8 meses. E eu sempre passei mal, sempre com muito enjoo, sempre com muita dor na barriga, sempre muita diarreia. E, na verdade, alguns médicos chegaram a dizer que eu tinha síndrome do intestino irritado, ou então que era alguma coisa nervosa. E nunca cheguei a fazer o exame do glúten. E, na verdade, os sintomas começaram a se agravar quando eu comecei a ter muito muco nas fezes e evacuar sangue, e quando também começou a surgir erupções no meu joelho e cotovelo, que eu comecei a coçar muito, e meus olhos começaram a ficar inchados. Aí eu acordava com os olhos inchados e meus pais olhavam e falavam assim: não é possível, por que seus olhos estão inchados? Você deve estar com alergia à maquiagem, alguma coisa assim. E eu sempre trocando de maquiagem, comprando as maquiagens mais antialérgicas do mundo, e nada resolvia. Até que eu tenho uma prima que é celíaca também, é médica, e ela estava na minha casa nesse dia que surgiram as erupções, e ela falou comigo que eu deveria procurar um médico especialista. Ela não quis me falar porque eu sempre fui muito impressionada com essas coisas, e ela falou comigo que eu deveria procurar um especialista. E, na verdade, eu fui num alergista. E foi ele que me deu o toque, falou comigo que eu estava tendo uma reação sistêmica no meu organismo, que ele não achava que eu estava tendo alergia a nenhum cosmético, e nem lactose não faria isso com... O quadro que ela falou é quase uma figura de livro, né? Dermatite herpetiforme, esses sintomas, né? Hoje a incidência de doença celíaca, que é o diagnóstico que ela tem, a dúvida é assim, tem aumentado, né? Acho que é a pergunta que vocês vão fazer, tem aumentado ou a gente já existia, a gente não tinha descoberto? Porque tem mais estudos hoje em dia sobre isso, né? Como a gente falou, tá na moda esse coisa de glúten. Até um tempo atrás ninguém sabia o que era o glúten. Hoje você vê toda padaria que você vai, todo supermercado tem um setor de glúten, tem uma lei que obriga que os produtos tenham escrito se tem glúten ou não. A pergunta que você fez no início, você perguntou assim, você é alérgica ao glúten? Na verdade, a doença celíaca não é uma alergia a glúten. Né? Você tem o glúten, hoje a gente tem 3 variantes. Você pode ter alergia ao glúten realmente, você pode ter doença celíaca, tem uma hipersensibilidade ao glúten. No caso dela, tem um quadro clássico. O que ela tem? Provavelmente você fez uma biópsia de intestino, né? Ela fez uma biópsia, tem uma atrofia, quer dizer, a mucosa do intestino fica fininha, sobe as vilosidades. Vilosidades são como se fossem dedos de luva no intestino. E neles tem as enzimas que vão absorver. Então, por exemplo, ela pode ter uma intolerância secundária a leite. Se o intestino dela perdeu as velocidades para absorver, ela não tem essas velocidades. Então, ela passa a ser intolerante a outras coisas. Mas essa é uma questão importante. Quem tem uma intolerância, uma alergia, tem tendência maior do que as outras pessoas a ter outras intolerâncias? Não, você pode ter, no caso dela, pode ser transitória. Quando ela para de comer o glúten, você sabe quanto tempo depois vai voltar ao seu intestino? 2 anos. 2 anos. Isso, só daqui 2 anos a mucosa dela vai estar normal. Vai voltar ao normal, porque ele falou que ele ficou mais retinho. Isso. Deixou de ter essas viscosidades, ficou mais retinho. E aí, ele falou que as outras intolerâncias que eu tenho, por exemplo, a lactose,
ela é passageira, ele falou transitória, né? Então a gente faz hoje no consultório, já é possível de fazer, né? A gente faz diagnóstico, teste respiratório, que é um teste muito simples, para intolerância à lactose, intolerância à frutose, intolerância a sorbitol, que é adoçante, intolerância à sacarose. Então o paciente pode ter intolerâncias, ele pode ter intolerante a leite, intolerante à fruta. E a frutose é uma das intolerâncias mais interessantes que a gente tem. Porque a maioria das pessoas pensa assim, nossa, fruta é a coisa mais natural que tem, né? Vou comer e vou melhorar. Não deve ter nada, né? De conservante, alguma coisa assim. E a intolerância à frutose, tem um frutan também, que é um carboidrato da fruta, é muito frequente. Então, e o teste é um teste bastante simples de ser realizado. Né? E a diferença entre alergia e intolerância, igual eu falei, achei que era uma alergia, mas na verdade a doença celíaca, qual que é a diferença, assim, básica? Por exemplo, sintomas são os mesmos, mas se diferem? A diferença, hoje é uma das coisas que tem sido mais estudadas, essa pergunta que você fez. A alergia, você imagina como se fosse picado por uma abelha, é a mesma coisa. Você come um alimento, o que você vai? Pode coçar, empolar, ter urticária, pode ter crise asmática, você pode morrer se você comer um camarão. A pessoa que é alérgica, por exemplo, a um camarão, se você comer uma batata frita que foi feito numa gordura com camarão, ela pode ter reação. Se você beijar uma pessoa que comeu amendoim, você pode ter um choque anafilático, dependendo da gravidade. Isso é um quadro alérgico, é mediado por uma estrutura chamada imunoglobulina, é um quadro alérgico. A intolerância já é diferente. A intolerância, por exemplo, a intolerância a leite, eu vou citar que é a mais comum. Você toma o leite, ela chega no intestino, tem uma enzima que vai quebrar esse leite, chama lactase. Com o decorrer da vida, a gente perde essa lactase. E se você tomar o leite, não tem a lactase, ela vai ficar no seu intestino. Então vai ter as bactérias que vão fermentar, vai produzir gás, vai juntar leite e vai ter distensão abdominal. Bom, a gente vai voltar já nesse assunto. A senhora falou até do teste de soprar, depois do intervalo a gente vai mostrar esse teste. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí.